Ascensão e Triunfo do Self Moderno, um livro do pastor presbiteriano Carl Trueman, foi publicado, acho que ano passado, pela editora Cultura Cristã, e ele fala, o self é o que a gente entende por identidade, a gente chama de self, né? Você tira uma selfie, o que é a selfie, né? Que você tira? Quem você é, né? Você está expressando quem você é, a sua identidade. Ele vai explicar como é que a identidade moderna ela foi se desenvolvendo até aqui. E no auge dessa identidade moderna, na opinião do autor, está o transgenerismo, né? Que é a ideia de que você pode ser aquilo que você quiser ser. Então, o desenvolvimento da identidade moderna se deu com esse objetivo, de que o ser humano tenha poder de modificar a sua identidade para que ele se torne o que ele desejar, o que ele quiser ser, tá? Então ele começa esse primeiro capítulo, semana passada a gente tratou da introdução, o primeiro capítulo ele começa com uma frase, eu penso que sou uma mulher, logo sou uma mulher. Então, o pensamento, o sentimento, aquilo que eu sinto internamente, meu coração, é o que define quem eu sou, tá? É o que dá a resposta final para aquilo que eu desejo ser, para quem eu sou realmente. Há uma análise de como essa afirmação, antes impensável, se tornou uma ideia plausível e até central na nossa cultura. Esse é o capítulo de hoje, tá? Não se trata de concordar ou discordar, mas de entender de onde isso veio. Tem um documentário, eu ainda não assisti, mas eu vi um pedacinho dele. Se eu não me engano, ele é da Noruega, não sei. E foi um humorista. Esse humorista parece que ele, eu não lembro agora exatamente, mas eu não sei se ele era ateu, se ele não tinha a pretensão de dar essa opinião que ele dá no final do comentário, mas ele vai fazer uma pesquisa sobre sexualidade, né? Perguntar às pessoas. E aí ele se surpreende como é que a grande parte da população que trabalha, o homem que... A ideia é que ele vai perguntar às pessoas como é que elas encaram o trabalho delas, ou se elas se sentem desconfortáveis no trabalho dela, confortáveis no trabalho delas, se elas estão realizadas, tal. Ele percebe numa pesquisa que a maioria dos homens, eles têm um perfil de trabalho para um trabalho mais masculino, né? E a maioria das mulheres para um trabalho mais feminino, no caso mais delicado, mais relacional, esse tipo de coisa. E ele ficou surpreso com isso, né? Que na verdade está sendo imposto sobre a população uma mudança que não consegue mudar aquilo que o ser humano é em essência, né? Aí ele vai, é interessante que ele vai numa acho que é uma tribo indígena, alguma coisa assim, e ele pergunta para a tribo, para as pessoas ali, o que é uma mulher? O que é uma mulher para eles, né? E aí eles começam a rir, como assim que é uma mulher, né? E ele explica, não, porque lá no nosso ambiente, nossa sociedade, as pessoas não definem o que é uma mulher, elas não sabem o que é uma mulher, como definir uma mulher. Aí eles riem e tal, e soltam uma piada, e ele usa isso para mostrar a confusão que a gente entrou. E a ideia é, nunca houve na história da humanidade esse tipo de questionamento. Então, vocês lembram que Salomão ensina que nada é novo debaixo do sol, né? E existe hoje uma coisa que aparentemente nunca houve, né? Que é essa dúvida sobre definições fixas, né, biológicas da natureza humana. Aí pode passar o próximo slide. A revolução sexual, ela está no centro disso. Por quê? Vou explicar para vocês que os pensadores da modernidade entenderam que no sexo, nos desejos sexuais, eles conseguiriam manipular a identidade da pessoa. Por quê? Porque o desejo sexual é, pelo menos na maioria das pessoas, o desejo mais forte que uma pessoa tem. Se a gente conseguir definir a pessoa a partir do seu desejo sexual, então isso vai ser mais convincente. Então a revolução sexual foi um grande braço para essa mudança da identidade tradicional para uma identidade moderna, né? A revolução sexual contemporânea, ela não é um fenômeno isolado, é a expressão mais visível de uma mudança profunda na forma como nós entendemos o que significa ser uma pessoa. Então, você é um jovem comum, você é um adolescente, e você está passando por uma fase ali em que você está com os hormônios à flor da pele, e você está em determinado contexto, você tem um passado,
você teve talvez algum trauma, alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você está com um grupo de amigos, e aí a sua vida está desenhada de tal modo que o seu coração, você tem desejos que não são esperados, né? Você começa a desejar a pessoa do mesmo sexo. E você diz, não, então é isso que eu sou. O meu desejo, ele me define. Então você começa a ignorar o que você é externamente, ou que se exige de você externamente, e começa a ouvir a voz do seu coração, porque você tem desejos muito fortes, que é quase impossível conviver com esse desejo. Então na sua cabeça o ideal, o correto é que você atenda esse desejo. Aí está a sua identidade. Essa é a ideia, tá? Ele coloca 3 pontos importantes aí. Ele diz assim: hoje a sexualidade é vista simultaneamente como uma coisa recreativa, sexo casual, né? Você se relaciona com a pessoa. Irmãos, eu vou, tem muita criança aqui, né? Mas eu vou usar esse termo, depois os pais explicam em casa se quiser. A relação recreativa do sexo. Eu lembro que alguém diz assim que isso começou ali na década de 60, né, com o movimento hippie, revolução sexual, mas a propaganda foi consolidando isso. Sabe um pessoal que teve uma boa parte em consolidar isso na sociedade ocidental? Foram algumas séries. Uma delas, talvez a principal, foi Friends. Quem gosta de assistir Friends aí, foi uma série que ajudou a fixar essa ideia de relação casual, né, recreativa. Você está com um, você está com o outro, né? A Mônica começou a se relacionar com um rapazinho lá, muito jovem, de 20 anos de idade, aí ela se arrependeu porque ele era muito novo, não sei o que, aí começou com outro. Então, esse tipo de série ajudou a espalhar esse princípio de que a relação sexual é recreativa. Você pode se relacionar com quem você quiser sem compromisso. Isso faz parte da revolução, tá? A desvalorização da sexualidade. Essa ideia de que a sexualidade é o núcleo da identidade autêntica é historicamente nova e sem precedentes. Nunca houve na história essa visão que a gente tem hoje da sexualidade, tá? De que o desejo sexual define você e ele é a expressão da sua autenticidade, de quem você é de fato, quem você é como indivíduo isolado, né? Ninguém é como você, tá? Originalidade, autenticidade. E por fim ele diz assim também: para entender os conflitos atuais sobre identidade, a gente precisa entender essa nova concepção do self. Passa aí, por favor, próximo slide. A gente tem de novo a imagem do iceberg, né? Do grande bloco de gelo ali, só que agora para definir outro conceito importante. Tem um autor que eu citei para vocês semana passada, que o Carl Trueman usa muito, chamado Charles Taylor, que é um filósofo católico, que ainda está vivo. E ele talvez seja o principal autor aí que ajudou a definir o que é a nossa era secular. Tem um livro chamado Uma Era Secular, um livrão de quase 1000 páginas, e ele trabalha ali um conceito que foi muito difundido. Você já deve ter ouvido a expressão imaginário social. O que é o imaginário social? O imaginário social é, segundo o autor, um conjunto de crenças, hábitos e intuições que moldam a nossa percepção da realidade. Então, é um conjunto de coisas, de compromissos internos, de crenças que a gente tem no nosso coração muito profundo, uma camada muito profunda da nossa alma, que modifica a maneira como a gente vê a realidade. Só que não apenas individualmente, mas em conjunto, do grupo maior, talvez de todo o país, de toda a nação. Então, imaginário social é aquela forma de toda a comunidade enxergar a realidade. Então a gente tem na ponta do iceberg ali o que a gente vê, são as teorias, as leis, aquilo que é ensinado expressamente, mas no imaginário social a gente tem as crenças que são compartilhadas, as intuições, aquilo que o coração comunitário diz, aquilo que a gente sente que é a realidade, que é a verdade, as histórias por trás, as imagens, né, a imagética da sociedade. Quando a gente sai na rua e vê, você chega ali em Paraupebas e vê os outdoors, né, as imagens, aquilo ali diz muito a respeito da comunidade, do imaginário social. Você entra em Paraupebas, você vê uma placa, essa cidade é de Jesus, né? Aí você anda mais um pouquinho, você tem um monte de outdoor com mulher seminua, né? Negócio de lipoaspiração e não sei o que, bronzeamento artificial, um monte de mulher seminua. E um motel, não sei o que lá.
Então, o que é que isso diz a respeito da cidade? Essa a imagética, né, o que a gente vê quando a gente entra numa comunidade, diz muito a respeito do que aquela comunidade pensa. Ainda que isso não seja escrito, a gente entende melhor o que a sociedade intui, né, o que eles têm internamente, tá? Como eles veem a realidade, como nós vemos a realidade. O que o imaginário social é, no final das contas? Pode passar aí. É aquilo que é implícito, é aquilo que se expressa pelas imagens, pela propaganda. Como é que se trabalha o imaginário social? Eu vou dar uma ideia para vocês. Na guerra, o pessoal trabalha muito com propaganda. Aí eles começam a jogar imagem para modificar o imaginário social da comunidade. Então eles enfiam isso de maneira muito sutil no coração das pessoas. A propaganda, a TV tem um papel fundamental nisso. Você vê, por exemplo, agora o ditador da Venezuela, não sei se é o nome dele, o Chávez, o Maduro, todo mundo sabe o nome dele, né? Foi preso agora. E aí a TV Globo fez uma propaganda sobre a Venezuela. Ela viu que a Venezuela perdeu aí nessa guerra, e eles criaram uma propaganda para dar a entender que o Nicolás Maduro, ele na verdade não é aquilo que o antecessor dele era. Ele representa o que o comunismo não é. Então eles tentam defender o Hugo Chávez e colocar o Nicolás Maduro como o cara mau da história, que não conseguiu aplicar correto o comunismo, ele foi só um bandido, um ladrão. O que eles estão tentando fazer? Estão tentando salvar o comunismo, né? Salvar a teoria. Então eles criaram uma propaganda, chamaram alguém para falar e tal. E eles vão tentando colocar isso através de imagens, de frases de efeitos, para modificar a mente da pessoa. Então uma TV poderosa como essa diz quem a gente é como sociedade. Em boa parte do que o Brasil se deve às novelas da Globo, por exemplo. Boa parte do que nós somos, né? Aquela ideia da pessoa chegar em casa e assistir uma novela, né? Colocar a perna para cima. O que é o descanso do trabalhador comum? Ele chega em casa e liga ali a televisão, ele nem está assistindo, mas ele ouve o barulhinho ali dos personagens conversando e tal. Então isso diz muito a respeito de quem nós somos como comunidade, tá? Passa aí, por favor. A mudança fundamental, ela aconteceu assim. Segundo Charles Taylor, ele define essa transição, essa mudança de pensamento social, de cultura, com dois conceitos. Mimesis, que ele chama de mimesis e poiesis. A mimesis, vocês já ouviram essa expressão de mimético, né? É aquilo que se imita. E a poiesis, da onde vem a palavra poesia, é aquilo que se cria. Antes a gente vivia numa sociedade mimética, que buscava imitar a realidade. Então a gente tem uma coisa, a coisa está ali na minha frente, eu só me adequo àquilo, eu imito aquilo que eu vejo. E a poética significa que eu passo agora a criar a minha realidade. Eu não ajo de acordo com o que eu vejo, mas eu passo a criar a minha realidade. Isso é um outro conceito que o Charles Taylor vai trabalhar para entender o que nós somos como sociedade. Então tem o imaginário social, que são as nossas intuições mais profundas, e tem essa ideia de que eu agora passo a modificar a minha realidade. Eu sou Deus do meu mundo, tá? O que significa isso? Passa, por favor. A mimesis significa o mundo como uma ordem a ser descoberta. E a poiesis, ali do outro lado, é o mundo como uma matéria-prima que eu uso para poder construir o meu próprio mundo. Certo? Eu lembro uma vez, uma palestra que eu assisti sobre Paulo Freire. Paulo Freire, ele é o pai como é que chama? Pai da educação, patrono da educação brasileira, um negócio desse, né? E ele segue uma linha ali, chamado social construtivismo. A ideia do construtivismo é ensinar a criança, o adolescente, a criar o seu próprio mundo. O professor, ele não pode impor uma verdade. Ele não pode ser dono da verdade. Ele só tem que ele vai ser um facilitador, alguém que vai ajudar a criança a construir o seu próprio mundo. Então, a educação tradicional, ela ensinava a descobrir o mundo que já existe. A educação moderna,
ela mostra que o mundo pode ser construído por você, o seu próprio mundo pode ser construído por você. Isso é a poiesis, tá? Isso é o poético. Como é que a gente veio parar aqui? Como é que a gente chegou nessa mudança tão drástica de pensamento? Pode passar, por favor? No mundo mimético, o autor Carl Trueman vai dar um exemplo. No período medieval, o trabalhador do campo, ele era totalmente sujeito à natureza. Ele não podia fazer muita coisa com respeito à natureza. A natureza estava lá do jeito que ela é. E ele estava sujeito a isso. Se ele plantasse fora da estação, ele ia perder o que ele plantou. Foi vão aquilo que ele fez, ele não ia colher. Porque ele era escravo da realidade. Mas a tecnologia permitiu agora que a gente não ficasse tão sujeito à realidade. Então, ele dá aquela imagem ali, né, da estufa, tá? Como é que a tecnologia da irrigação, do fertilizante, o domínio da natureza, agora me torna mais livre da natureza. Eu não sou mais sujeito à natureza, porque agora eu consigo modificar a minha realidade independente do que a realidade me impõe. Eu consigo burlar a realidade, né? Eu consigo passar por cima daquele freio da realidade. Eu posso determinar como é que vai ser a minha vida. A tecnologia, então, começou a me dar esse poder. Levando isso para o final, né? Para o mais exagerado do que a gente pode conseguir com isso. Tem uma feminista de primeira geração, se eu não me engano, segunda geração, não lembro, chamada Shulamit Firestone. Ela era uma mulher bem radical, bem doidona, uma hippie, e ela foi, inclusive, ela foi profética, ela foi uma pessoa muito inteligente, porque ela disse que se a gente conseguir, se a tecnologia continuar aumentando, nós poderemos ser o que a gente quiser ser. A gente vai conseguir modificar o nosso corpo. Então começou a surgir essas modificações corporais, né, do corpo humano. Cirurgia para tirar o órgão genital, para modificar o órgão feminino. E aí veio as plásticas e começou a modificar o corpo de tal modo que você olha para uma mulher e você acha que ela é um homem, mas ela é uma mulher. E aí essa tecnologia começou a facilitar a gente burlar a realidade. A gente consegue modificar o nosso corpo, a nossa realidade com o uso da tecnologia. Ela falou isso antes ainda de existir a tecnologia tão avançada como existe hoje. E ela falou e muita gente achou que ela era meio louca, mas ela, nesse ponto aí ela acertou. Aí a gente tem hoje um negócio, além do transgenerismo, que é uma coisa, a gente tem uma coisa, vocês já ouviram falar, uma coisa chamada transhumanismo. O transhumanismo é esse negócio de você se fundir à tecnologia. Você pegar um robô, uma coisa, e se fundir com ela. Por exemplo, o Elon Musk, ele criou o chip do cérebro, né? Você coloca no cérebro, como é que é o nome, João, do chip? Neuralink. Você coloca no cérebro para se conectar ao seu celular, ao seu computador, e você vai conseguir, com o cérebro, com o pensamento, mover ali, mexer o seu computador, o seu mouse. Não vai existir mais mouse não, né? Sua tecnologia. Essa mistura dos nossos órgãos, né? Nossos sentidos com a tecnologia, com o robô, é o que se chama de transhumanismo. Aí você vai muito além do que você imagina. Esse negócio impressionante, né? Quem não quer? Aí, isso começou com necessidade. Uma pessoa que não tinha uma perna, aí foram lá e criaram uma prótese confortável, adequada e tal. E aí essa necessidade que a tecnologia foi preenchendo, foi atendendo, começou a trazer sonhos muito maiores, né? Atender desejos, inclusive desejos contrários à nossa natureza. Isso é onde a gente chegou. Essa é a era moderna. Passa aí, por favor. Aí o Carl Trueman ele vai começar a trabalhar o conceito de homem psicológico e individualismo expressivo. Vou explicar para vocês o que é isso. A cultura, ela começou então a ser definida pelo que nós sentimos, pelo que está no nosso coração.
Da onde veio isso? Tem um autor chamado Philip Rieff, que ele divide os estágios da nossa história, da nossa cultura, em 4. A gente passou ali pelo homem político. O que era o homem político? O homem da Grécia Antiga, que a vida dele era definida pelas relações políticas. Ele ia para a polis para discutir sobre a vida em sociedade. Ele estava totalmente sujeito a essas relações na polis. Aí a gente entrou então no período do homem religioso, na Idade Média, em que quem dominava o mundo ocidental era a Igreja Católica Romana, e as pessoas eram definidas exclusivamente pela fé delas, pela instituição da Igreja. Tá? Aí surgiu então o período do homem econômico, a Revolução Industrial, em que o capitalismo ele ganhou aí, explodiu, e o ser humano agora ele vive em função de acumular riqueza. Então entramos na era pós-moderna do homem psicológico, que ele chama de homem psicológico, em que a nossa identidade é centrada na vida interior e no bem-estar emocional. Isso é o que nós somos hoje, tá? É claro que tudo isso aí você vê em todas as partes da história humana, mas um é mais evidente do que o outro. Hoje, o que mais importa para a nossa vida nem é tanto ganhar dinheiro, mas é ser realizado na sua vocação. Vou explicar para vocês com um exemplo. Passa aí o slide, por favor. Está muito ruim de ver, né? Não pena. Se você perguntasse a uma pessoa que viveu 100 anos atrás, ao seu bisavô de 100 anos, se ele está realizado com o trabalho dele, o que ele vai dizer sobre o trabalho dele? Ele vai dizer: o meu trabalho é bom porque eu sustento a minha família. Ele não vai entender bem a sua pergunta. Olha, você ama o seu trabalho, você está realizado com o seu trabalho? Ele vai dizer: é um bom trabalho, eu sustento a minha família. Ele pode ser um operário, uma pessoa que trabalha ali cavando, ele podia fazer o trabalho manual mais pesado, mas ele estava realizado porque ele colocava pão na mesa. É assim que ele definia a realidade dele. Hoje em dia, você pergunta a uma pessoa que está ganhando bem financeiramente se ela está realizada com o trabalho dela, ela vai dizer não. Ela é uma pessoa muito triste com o trabalho dela, porque ela não está realizada vocacionalmente. Ela está profundamente angustiada, porque o que define ela, em primeiro lugar, não é o dinheiro que ela está ganhando, mas se ela está emocionalmente realizada. Esse é o homem psicológico. O significado do trabalho, então, não é mais o que ele dá para mim externamente, mas a realização emocional. É uma realização interna, sentimento e bem-estar psicológico. Essa é a nossa era. Daí surgiu a ideia de autenticidade, de ser autêntico, de ser uma pessoa original, é uma pessoa que atende os seus desejos mais profundos. Pode passar, por favor. Da onde veio isso? Da onde veio essa ideia? O Charles Taylor, então, ele cria esse conceito de individualismo expressivo. De onde surgiu isso? Ele coloca alguns autores ali, não dá para ler direito, mas isso veio dos autores que eu já citei semana passada, com o primeiro com Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo da Revolução Francesa, um ateu, que trouxe aquela ideia de que a sociedade que corrompe o ser humano. Nós somos bons, mas a sociedade corrompe a gente. Depois dele veio Freud, Marx e Nietzsche, que começou a desenhar a sociedade como opressora. A sociedade oprime o indivíduo. Mas oprime como? Como é que a sociedade oprime a gente? A gente chegou numa era em que a ideia de opressão não é mais a ideia antiga de opressão. Quando a gente lê sobre opressão na Bíblia, o que é opressão na Bíblia? É quando uma nação conquista outra nação e escraviza a nação, certo? Ou quando um governo oprime uma pessoa mais fraca economicamente, tira tudo o que o pobre tem. A opressão, então, é uma coisa de senhor escravo, alguém maior que prejudica a minha vida materialmente. Isso é opressão. Mas hoje em dia, a opressão agora se tornou uma coisa psicológica. Você oprime uma pessoa quando você ofende ela, quando você fala uma coisa que machuca o coração dela. Então você se torna um opressor, um fascista, uma pessoa que quer destruir a vida do outro, porque você não chamou ela
de ele, ou ele de ela. Então você se tornou um opressor. Os opressores têm que ser destruídos, tá? Essa é a opressão que a gente entende hoje dentro desse individualismo expressivo. Quem começou a trabalhar isso bem foram dois autores ali em cima, não dá para ler direito, Wilhelm Witsch e um homem chamado Marcuse. Eles pegaram a ideia de Marx e transformaram ela numa coisa social, né? Uma coisa de relações mais íntimas. E eles encontraram nos desejos mais profundos do ser humano a maneira de manipular a sociedade. Qual é o desejo mais profundo, geralmente, na sociedade? É o sexo. A ideia do individualismo expressivo é a ideia de que cada pessoa tem uma forma única de ser e a realização da vida consiste em expressar essa forma única de ser, essa originalidade, a autenticidade como valor supremo. Então, deixa eu explicar isso na prática. Quando você chega numa escola ou na capital, na sociedade, quanto mais desenvolvida ela for, chega na escola, você vê os adolescentes, cada um com uma aparência, mas no final todo mundo igual. Eles têm um cabelo de uma cor, eles têm uma roupa de um jeito, totalmente fora do padrão. Isso é autenticidade. Essa autenticidade se tornou para nós o valor supremo da sociedade. Você precisa ser original. Por quê? Porque você precisa expressar o que está no seu coração, no profundo do seu coração. Quem você é. Quando você não faz isso, você está se sujeitando a um sistema opressor que impede que você se realize como pessoa, que você seja aquilo que você realmente desejava ser. Então, essa maneira de você expressar o seu interior é um desespero para ser autêntico, para ser original, tá? O que é uma ilusão. E quando você chega lá, você vê que na verdade todo mundo é igual. Eles têm o mesmo cabelo, eles têm as mesmas roupas, os mesmos gostos. O que eles fizeram? Eles trocaram de comunidade, eles trocaram de sociedade, tá? Tem um autor, gente, que diz assim: o adolescente que está passando ali por uma transição e ele tem o psicológico dele mais sensível, né? E inclusive a parte sexual dele é muito importante nesse momento. Ele começa a descobrir o mundo e não tem quem explique bem para ele aquele mundo. Então ele entra no mundo da internet e ele começa a ver coisas que os pais dele estavam escondendo deles. E ele começa ali a se descobrir, né? Se descobrir. E começa a ter desejos. E eles assim: poxa, quer dizer que eu sou desse jeito? É assim que eu sou? Estou sentindo um negócio aqui que eu não sentia antes, né? E ele começa a mudar. Mas os pais desse adolescente, não concordam com isso. E começa a se tornar então uma pessoa que vai impedir ele de se realizar esses desejos. Então aquele adolescente que começa a ter um desejo sexual estranho, é diferente do natural, ele vai ver nos pais dele um empecilho, um freio, um opressor, uma instituição opressora. O que ele vai fazer? Ele vai fugir dos pais e ele vai buscar uma outra família. Na escola, naquele grupo de adolescentes que tem os mesmos desejos, ele vai encontrar a família dele. E ele vai ver nos pais o inimigo dele. São os inimigos dele que impedem que ele seja realizado. Ele vai ver no grupo de amigos da escola ou da faculdade a sua nova família que compreende os seus desejos e que apoia ele. Então ele encontra nos seus pais o opressor e na nova comunidade os seus libertadores, sua nova família, tá? Aí ele começa a entender que o problema da vida dele, na verdade, são as autoridades. São aquelas pessoas que dizem que eu devo ser como eu não quero ser, que dizem que eu devo me comportar de uma forma que eu não queria me comportar, que mandam eu agir contrário aos meus desejos. Esse não sou eu.
Então, os meus pais e a igreja, principalmente, os pais e a igreja, se tornam um impedimento de que aquele jovem seja realizado emocionalmente. Tá? Isso é o que está acontecendo com a nossa geração. Aí a sociedade começou a se modificar em favor desse conceito. A educação, por exemplo, a educação foi completamente modificada. O jovem ele deve estar no ambiente da escola como um lugar para se refugiar da sociedade. A escola, os alunos e agora até os professores, eles vão trabalhar para atender esse desejo mais profundo de realização emocional. E eles vão ter que ter muito cuidado para não ferir o coração desses adolescentes, desses jovens, para não esmagar os sonhos, né, desses jovens, para não impedir que eles sejam realizados emocionalmente. A escola, que antes tinha a função de transmitir conhecimentos, o conhecimento já descoberto, o conhecimento fixo da realidade, a escola agora dá ao jovem, ao adolescente, à criança, os instrumentos para que eles descubram o seu próprio mundo, criem o seu próprio mundo. A escola e até a terapia, né? Ele fala, é importante esse conceito, que ele vai falar que a terapia, que surgiu com o objetivo, agora também foi mudada. Porque ele diz assim, pode passar, por favor. A terapia, ela tinha a função de adaptar o indivíduo à sociedade, socializar o indivíduo. Mas agora ela busca proteger o indivíduo da sociedade. Então você busca terapia para se proteger daquele sistema opressor, para que sua mente, o seu coração encontre uma resposta, um alívio contra os seus inimigos lá fora, aquelas pessoas que não permitem a sua autenticidade, o que impede que você seja quem você pensa que deveria ser, tá? Então a gente tem duas grandes instituições que agora servem a esse trabalho: terapia e educação. O Estado abraçou isso e usou como instrumento para esse tipo de realização. Tá? Passa aí, por favor. Qual é a lógica que conecta tudo? Tá? Resumindo. Primeiro, ali na base, a gente tem o mundo visto como matéria-prima. Eu vou usar o que eu tenho para criar o meu próprio mundo. Segundo, a virada para o interior. O indivíduo se volta para dentro em busca de uma autoridade, de um significado. É o que o Charles Taylor vai chamar de homem psicológico. Aí, terceiro, o valor supremo. Cria-se um novo valor na sociedade, que é a autenticidade. Tá? A autenticidade. Tornar-se o principal objetivo da vida é ser original, é ser uma pessoa diferente. Quarto, qual é o núcleo dessa identidade, dessa nova identidade? É a sexualidade. Sexualidade, como desejo mais forte do indivíduo, é levada ao núcleo da nossa identidade. Então você vai ser definido pela inclinação sexual. Se você deseja alguém do mesmo sexo, é isso que você é. Tem um autor que não é crente, no século passado, Michel Foucault, que é um cara de esquerda, que é muito usado nas faculdades de direito. Ele explica que ele fala isso, ele era homossexual. Ele fala que nessa era do homossexualismo criou-se um novo tipo de ser humano. E ele está falando contra isso. Ele está explicando que hoje a gente trata o homossexual como um terceiro tipo de pessoa. Então existe o homem, a mulher e o homossexual. Tá? A gente já foi muito além disso, a gente já avançou. Hoje não é só homossexual, a gente tem o LGBTQIA+, né? Então a gente tem infinitude de opções. Mas ele disse, então a gente criou um terceiro, um quarto, um quinto, um décimo tipo de identidade. Isso é o auge da confusão na sociedade. A gente entrou num caos terrível. Aí o quinto estágio é a exigência política disso. A expressão dessa identidade autêntica exige reconhecimento público para ser validada. Eu preciso que os outros me apoiem. Eu preciso que as pessoas concordem comigo. Aí ele vai trabalhar uma outra ideia importante, pode passar, que é o paradoxo da identidade. Eu quero ser como indivíduo, ser quem eu sou, mas eu dependo do reconhecimento da comunidade. Tá? Ou seja, ele fala que a nossa consciência
ela é dialógica. Eu preciso dialogar com o outro. Eu não sobrevivo se o outro não me aceitar como eu sou. Eu preciso que a comunidade, que a minha família, que os meus pais me aceitem, senão eu vou ser destruído. Gente, isso é um exagero. Quando aquele jovem, no auge da sua, do seu força, do seu psicológico ali, seu corpo brigando, querendo se expressar, inclusive fisicamente, o seu corpo está ali, um reboliço, um negócio doido, e alguém diz que você não deveria agir desse jeito. Aí ele entra num desespero absoluto, né? Ele fica deprimido e ele faz coisas ruins com o seu próprio corpo, tá? Aquela pessoa que tem o seu desejo profundo reprimido, ela começa a deixar de se sentir ser humano e ela começa a se destruir, literalmente, né? Então ele corta os pulsos, né? Ele tenta se matar por causa dessa falta de realização e dessa falta de reconhecimento da comunidade. Aí o Carl Trueman explica que o homem psicológico, focado no seu mundo interior, ele depende, de maneira paradoxal, né, aparentemente contraditória, da validação de fora. Ele precisa que a comunidade aceite ele. Deixa eu explicar na prática o que significa isso. Mais um exemplo. Um casal de homossexuais querem se casar. Aí eles vão, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles vão comprar um bolo de casamento. Mas eles poderiam ter comprado o bolo de casamento em qualquer confeitaria, mas eles escolheram o bolo de casamento de uma pessoa que eles sabiam que era crente. Eles foram lá e aquela pessoa que era crente disse: olha, eu não vou fazer, não vou entrar aqui no mérito se ele está exagerando ou não, né? Ele está dizendo: eu não vou fazer porque é contrário à minha fé. Eu não quero fazer porque é contrário à minha fé. E aquele casal de homossexuais deu parte dele na polícia, processou aquele crente. Por quê? Eles não queriam só um bolo de casamento. Eles queriam que todo mundo apoiasse, todo mundo visse eles. Eles não queriam permitir que a sociedade, ninguém da sociedade, reprimisse os seus desejos, né? Sua busca por satisfação pessoal. Então, isso é uma codependência social muito grande. E isso é uma contradição aparente. Por quê? Porque ele queria se realizar como indivíduo, mas ele depende dos outros para isso. Aí tem uma coisa: aquela pessoa que está me reprimindo, ou ela me domina, ou eu domino ela. Eu preciso então destruí-la, para que eu possa ser realizado emocionalmente. Aí nasce essa guerra sem precedentes. Eu preciso derrubar aquela pessoa, porque ela impede que as coisas avancem. Não basta ela discordar de mim, ela precisa ser dizimada, ela precisa deixar de existir. Tá? Pode passar, por favor? Aí ele vai trabalhar outra ideia muito importante, que é a mudança de uma sociedade de honra para uma sociedade de dignidade. Antes a nossa sociedade era uma sociedade de honra, tá? A honra era o privilégio de poucas pessoas, né? Ligada à hierarquia. Quando você está mais alto na hierarquia, mais honra você possui. Mas a gente transitou para uma sociedade de dignidade. Por quê? Porque a dignidade é igualitária. Todo mundo é igualmente digno. A dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade é uma coisa boa, é bíblica. E, na verdade, essas pessoas não sabem o que é dignidade. Porque o ser humano ele só é digno porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eles usam o valor da dignidade porque a dignidade é igual para todo mundo. A honra não. Para que você consiga a honra, você precisa conquistar a honra. Não é isso? Mas a dignidade é igual para todo mundo. Qual é a desculpa? É que eu preciso igualar a sociedade, colocar todo mundo no mesmo nível. Por isso, a grande busca dessas pessoas é por igualdade social. A igualdade social, que é boa, ela se transformou num instrumento para nivelar as pessoas. Só que não dá para nivelar por cima, só é possível nivelar por baixo, trazer todo mundo para baixo.
A dignidade, então, é a desculpa perfeita para destruir as hierarquias, as autoridades, acabar com qualquer conceito de autoridade e nivelar todo mundo, tá? Discordar de uma identidade autodeclarada ou das suas expressões não é visto como um debate de ideias, mas como uma negação da dignidade da pessoa, uma ofensa moral, um ato de dano. E quem está fazendo isso é um opressor que está tentando escravizar. Ele precisa ser destruído. Certo, irmãos? Eu vou terminar, então, pode passar, o último slide. Resumindo tudo, tá? A gente passou de um mundo de descoberta da realidade para um mundo de criação da realidade. Você tem ali um jovem olhando para o universo, para descobrir o universo, e você tem ali outra pessoa agora criando o seu próprio universo, criando o seu próprio mundo. Isso é a nossa geração, certo? Vamos concluir então, vamos orar. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Diga, presbítero. Eu sei que a nossa contribuição da Bíblia é somente as escrituras, né? Mas de uma forma geral, assim, qual é o posicionamento da igreja presbiteriana hoje relacionado a esse estudo, e se é o mesmo que antigamente, ou seja, mais uns 20, 30 anos atrás. Se é o mesmo com relação a esse negócio de transgenerismo. Se o posicionamento da igreja presbiteriana é o mesmo de 20 a 30 anos atrás, hoje, a respeito desse estudo. Sim, não, com certeza é assim. Tanto é que esse livro ele foi publicado agora pela nossa igreja, pela editora Cultura Cristã, tá? A gente tem documentos, né, decisões da igreja com relação a posicionamento da igreja com casamento homossexual, como a igreja deve ver as pessoas do movimento LGBTQIA+, tá? Mas eu não sei onde é que está isso, mas tem lá, tá? Então é o mesmo, eu acredito que seja exatamente o mesmo posicionamento. Eu poderia falar muito mais aqui, irmão, mas eu não vou não. Mas é o mesmo posicionamento, sim. Esse livro aí foi uma resposta a isso, né? Tem muitos outros livros, e vai ser publicado um outro livro esse ano, bem mais claro sobre os movimentos gaysistas, né? Os movimentos de identidade, política de identidade, pela nossa editora também, tá? É importante saber essas coisas, ler sobre isso. Ele explica nesse livro, eu não falei muito sobre isso, mas a maneira como o Carl Trueman explica a nossa sociedade. A gente vive uma sociedade terapêutica, né? Uma sociedade em que tudo é interior, tudo é interiorizado, psicológico. E esse livro, ele é único. Eu acredito que dentro da nossa fé cristã não havia sido publicada ainda uma obra como essa. Mas a gente tem muitas outras obras que têm uma pegada parecida. A nossa igreja, eu acho que como igreja instituição maior do Brasil todo, né? Denominação, a nossa igreja eu acho que está melhor nessa situação, viu, presbítero? A gente vê muitas igrejas, principalmente a igreja batista, que é uma igreja muito tradicional, com problemas seríssimos com relação à homossexualidade, né? Inclusive de pastores ou casamento homossexual na igreja, esse tipo de coisa. A gente tem a igreja anglicana, que é uma das maiores igrejas do mundo, protestantes, maior, eu acredito que é maior do que a igreja presbiteriana, lá na Europa, não sei nos Estados Unidos, mas ela aceita pastor homossexual, pastora lésbica, e a nossa igreja ainda não chegou nesse ponto, mas muitas igrejas já chegaram, tá? Muito comum, muito normal. Nossa igreja está segurando firme. Mais alguma pergunta sobre isso? Não? Diga, irmão João. Só um comentário, de verdade. Um exemplo que foi comentado. Não sei se vocês ficaram sabendo, o Whindersson Nunes agora se declara do nada. Certo. Ele sentiu a atração do homem, ele pensou, sou gay. Eu vou dar esse exemplo então, porque eu li sobre isso aí. O irmão João disse que o humorista Whindersson Nunes, ele agora se declarou gay, né? Não vou falar não, porque eu posso estar errado. Mas ele é um jovem que sofre muito de depressão há muito tempo, né? E ele parece que estava fazendo um centro de reabilitação, foi isso? E ele estava sendo cuidado por um psicólogo, né? Se morreu com droga e depois foi para a reabilitação.
Aí ele estava sendo cuidado e ele disse que nunca tinha sido tão bem cuidado como ele foi cuidado por aquele rapaz. Aí ele disse, eu acho que eu sou gay, né? Pronto, então você vê como é que esse sentimento de estar sendo acolhido, né, mexeu com ele. E é interessante, porque eu lembro, quando ele começou, há muitos anos atrás, como é que ele amava a família dele, né? Ele era tinha um bom relacionamento com a família e tal. Aí ele entrou nesse mundão aí de fama e tal, dinheiro e drogas e se perdeu, né? Enfim, eu acho que talvez ele seja uma expressão muito forte desse homem psicológico. Gente, algum comentário mais? Ou pergunta não, né? Vamos orar? Oremos. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Nos ajuda, Deus, a entender o lugar em que nós estamos, o ambiente que nós vivemos, a cultura que nós nos encontramos, para que a gente saiba como lidar, para que a gente não seja vítima, Deus, dos nossos próprios desejos ou da cultura que nos circunda, Pai. Nos dá sabedoria, sensatez, amor, e que o Senhor nos guie, Pai, sempre derramando luz sobre nós, porque somos totalmente dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém.